Olá, hoje nós vamos para o capítulo 6 do livro de Esdras. O capítulo de hoje trata da conclusão da reconstrução do templo, a dedicação do templo. É uma festa que eles fazem dedicando o templo, diferente de uma dedicação que vai acontecer bem mais tardiamente, mas essa é uma pequena dedicação que é feita do templo, uma consagração. Quando a gente fala dedicação, significa consagração. A gente tem que notar uma coisa que eu expliquei para vocês no começo do capítulo, que dizia o seguinte: do capítulo 1 ao capítulo 6, gente, a gente falou sobre a reconstrução do templo. E isso pela ordem do rei Dario, aliás, pela ordem do rei Ciro e só completada pelo rei no tempo do rei Dario. O rei Ciro manda o pessoal voltar do exílio, permite a reconstrução do templo, mas o povo não tem dinheiro, o povo está desanimado. A gente vê ali também que há muitas oposições dos inimigos dos judeus ali em relação à reconstrução do templo. Então a reconstrução praticamente para e vai acontecer somente no reinado de Dario. No reinado de Dario conclui-se essa reconstrução do templo. A partir do capítulo 7 até o capítulo 23, nós vamos ver uma coisa interessante. A gente vai falar sobre a reconstrução das muralhas de Jerusalém, da reconstrução da cidade de Jerusalém, que vai acontecer bem depois no reinado de Artaxerxes. Então, primeiro se reconstrói o templo, né? E depois a cidade será reconstruída. Tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje, então, a gente conclui essa reconstrução do templo, a gente vê a dedicação, e vê também a celebração da Páscoa que acontece ali. A Páscoa agora vai ser celebrada entre o povo que voltou do exílio, os deportados e os repatriados, e o povo que ficou lá na terra e ficou na terra se distanciando muito das práticas, né, do judaísmo, e eles começam a entrar de novo nesse momento, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Peço muito a você que dê um like aí no vídeo, só dá um likezinho aí, ó, para você marcar o vídeo para você, que é mais fácil para você saber que já assistiu e já leu esse capítulo. E também você me ajuda, quando você dá o like, você me ajuda a divulgar esse vídeo. Me ajuda a divulgar. E me ajude também a divulgar. Chame mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente. Fala sobre o canal com elas, fala que a gente está lendo a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia, incentiva ela, né? Entusiasma ela de começar a ler a Bíblia lá desde o primeiro capítulo de Gênesis. A gente precisa ler cada vez mais a Bíblia, porque a palavra de Deus é a presença de Deus na nossa vida, viu? Vamos lá? Então, vamos ler um capítulo bonito hoje, viu, gente? Esses capítulos da reconstrução do templo sempre trazem assim, a alegria do povo que vê ali o seu templo reconstruído. Foi então que o rei Dario emitiu um decreto ordenando que se fizessem verificações em Babilônia, na casa dos arquivos, onde os tesouros estavam depositados. E encontrou-se em Ecbátana, cidade fortificada, situada na província da Média, um rolo no qual se lia o seguinte texto: no primeiro ano de seu reinado, Ciro deu esta ordem com relação à casa de Deus que está situada em Jerusalém. Este templo deve ser reconstruído para servir de local onde se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos devem ser restaurados. Sua altura será de 60 côvados. Terá 3 carreiras de pedras talhadas e uma de madeira. A despesa será paga pela casa do rei. Outro sim, devolveremos os utensílios de ouro e prata da casa de Deus que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém e transportado para a Babilônia. Serão repostos no templo de Jerusalém, no mesmo lugar em que estavam, e nós os depositaremos na casa de Deus. Agora, pois, Tatanai, governador do além-rio, Setar-Buzanai e os vossos colegas de Arfasaque, que estáis além do rio, afastai-vos. Deixai continuar os trabalhos da casa de Deus, que o governador dos judeus e seus anciãos a reconstruam no seu lugar. Também ordeno como que se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus, tendo em vista a reconstrução da mencionada casa de Deus. Das receitas reais provenientes dos impostos de além-rio, a despesa será fielmente paga a esses homens, a fim de que a obra não sofra interrupção. Tudo aquilo que for necessário para os holocaustos do Deus do céu, novilhos, carneiros e cordeiros, trigo, sal, óleo e vinho, tudo lhes será
tudo lhes deve ser fornecido cada dia, sem falta, segundo a ordem dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que possam fazer oferta dos sacrifícios de bom odor ao Deus do céu e que rezem pela vida do rei e de seus filhos. Eis o que ordeno além disso: se alguém modificar, no que quer que seja, este edito, arranque-se uma estaca de sua casa, levante-se a mesma e seja pregado nela onde ficará pendente. E por seu crime, sua casa seja transformada num montão de lixo. O Deus que fez habitar ali o seu nome, destrua todo rei, todo povo que ousar fazer qualquer coisa para mudar esse decreto e destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei esta ordem, seja ela prontamente executada. Assim, Tatanai, governador da outra margem do rio, Setar-Buzanai e seus colegas conformaram-se fielmente à ordem enviada pelo rei Dario. Os anciãos dos judeus puseram-se a construir o templo e fizeram progresso, sustentados pelas profecias de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado. Prosseguiram a construção segundo a ordem do Deus de Israel e segundo a ordem de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Terminou-se o edifício no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os demais repatriados celebraram com júbilo a dedicação dessa casa de Deus. Ofereceram, por ocasião dessa dedicação, 100 touros, 200 carneiros, 1.400 cordeiros e 12 bodes como vítimas pelos pecados e de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes segundo as suas classes e os levitas segundo as suas divisões para celebrar o culto de Deus em Jerusalém, de conformidade com as prescrições do livro de Moisés. Os repatriados celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas, sem exceção, tinham se purificado. Todos estavam puros e molaram a Páscoa e por todos os repatriados pelos seus irmãos, os sacerdotes e por si mesmo. Os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, comeram a sua Páscoa, bem como todos aqueles que tinham rompido com as práticas impuras dos povos da região e se haviam unido a eles para buscar o Senhor, Deus de Israel. Celebraram com júbilo durante 7 dias a festa dos asmos, porque o Senhor os havia consolado, fazendo com que o coração do rei da Assíria se inclinasse em favor deles para confortá-los no trabalho de reconstrução da casa do Deus de Israel. Muito bem, gente. O que esse capítulo trata? Lembra que no capítulo anterior, o pessoal falou, opa, para com essa construção. Quem mandou construir? Veio lá o pessoal falou, quem é que deu ordem para você estar reconstruindo esse templo? Aí o pessoal falou, consulta lá, vai lá consultar nos arquivos e veja lá que existe uma ordem do rei Ciro. Vai lá ver. Tem lá uma ordem do rei Ciro que era no edito de Ciro, que nós deveríamos voltar para a nossa terra e deveríamos reconstruir o caso. Vai lá ver. Justamente, o capítulo 6 começa com esta consulta que se faz, aos arquivos. E eles realmente vão aos arquivos e vão nos arquivos da tesouraria. Por quê? Porque o edito de Ciro era um edito que se relacionava à questão financeira, ao tesouro, porque isso impactava nas despesas do Império Persa. E eles vão lá, olham e têm contato com o documento. No 1º ano do seu reinado, Ciro deu essa ordem com relação à casa de Deus, que está situada em Jerusalém. E vem tudo falando, a casa deve ser reconstruída e mais, ela deve ser feita e financiada com o dinheiro do rei. E ainda fala aqui, da onde que vai vir esse dinheiro? Dos impostos que é cobrado além de Eufrates. Quando fala além Eufrates, são as cidades que ficam além da Babilônia, além do Império, ou seja, o dinheiro dos impostos das províncias ou das satrapias.
Então veja uma coisa, quem é que vai financiar a reconstrução? Quem é que vai reconstruir? Os impostos daquelas províncias que estão além do Eufrates. Uma das províncias fica ali em Samaria. Uma das satrapias fica ali na Samaria, na região perto de Jerusalém. Então, é com dinheiro desses impostos que nós vamos reformar, restaurar este templo, né? Então, consultando ali os arquivos, ainda está escrito, no tempo do rei Ciro foram devolvidas todos os utensílios, né, que se usava no templo. Então está tudo em ordem. Quando eles olham aquilo, quando o Dario vê aquilo, né, e quando o Dario percebe aquele documento, fala, é isso mesmo, vamos reconstruir esse templo. Reconstrua esse templo. E aí o Dario ainda escreve, ai de quem se opuser a esse edito, será empalado. Empalado. O empalamento, gente, é uma prática assíria e persa. Dario, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando o Dario, o rei, na verdade, quando eles dominam praticamente, os reis persas, né, dominam aquela região da Babilônia, a Síria, o rei Dario, ele chegou a empalar 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Isso segundo uma descrição do historiador Heródoto. Sabe como se funciona o empalamento, né? O empalamento, pega a pessoa, uma estaca, e enfia a estaca por trás da pessoa, ela vai rasgando por dentro e chega até aqui na garganta. O empalamento é uma das formas mais cruéis de tortura e morte. E muitas pessoas eram empaladas vivas. Empaladas vivas. Então, o empalamento é uma prática não só dos assírios, né, naquela região da Mesopotâmia, mas principalmente também dos persas. Tudo bem, vamos lá. Aí ele diz o seguinte, quem desobedecer essa ordem será empalado. Empalado. Então vamos lá fazer. Então o templo agora, motivado por Ageu, que é o profeta do entusiasmo da reconstrução do templo, motivado por Zacarias, que também era o grande entusiasta da reconstrução do templo, o templo é reconstruído, totalmente reconstruído. E ele é reconstruído, segundo o texto do capítulo 6, nas mesmas proporções do primeiro templo. Muito bem, o templo reconstruído, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma festa de dedicação. E o templo é dedicado. Touros, bois, ovelhas, tudo isso apresentado para os holocaustos e sacrifícios. Outra coisa que eu esqueci de falar para você. O rei Dario falou também que quem ia prover os animais para o sacrifício era também o rei. Meu filho, com dinheiro dos impostos ali do além Eufrates. Então, tudo isso patrocinado pelo rei. Se faz uma grande festa de dedicação, eu acho importante lembrar que essa festa de dedicação é um momento bonito e importante, porque a dedicação é a consagração do templo, ou seja, o povo está consagrando, purificando um templo que ficou 70 anos destruído e agora ele está reconstruído e ali vão se fazer os sacrifícios, as ablações, os holocaustos, tudo isso. Beleza? Beleza. Aí, muito bem, chega o primeiro mês e eles celebram no dia 14 do primeiro mês. Qual é o primeiro mês? Nisan, né? 14 do primeiro mês é a Páscoa e o povo então celebra a Páscoa, né? A Páscoa são 7 dias, chamada festa dos 7 dias de pães ázimos, e aí celebra-se a Páscoa. E o mais interessante, essa Páscoa, isso que o texto fala, ela foi celebrada com o pessoal que tinha voltado, os repatriados, que se mantiveram fiéis a Deus e que passaram praticamente 70 anos sem praticar os holocaustos, os sacrifícios, porque eles estavam no exílio. Então esse povo então celebra, esse povo que voltou, celebra a Páscoa entre eles, os repatriados, e o povo que ficou na terra.
E aqui tem uma coisa interessante. O povo que ficou na terra, porque não tinha templo, porque não tinha sacerdotes, porque não tinha líderes religiosos que os conduzisse durante esses 70 anos para a religião, eles se desligaram das práticas em relação ao Deus verdadeiro e misturaram a sua fé com ídolos, com paganismo. E aí, este povo que ficou na terra, eles rompem com este paganismo, rompem com essas práticas pagãs e idolátricas e celebram a Páscoa com o seu povo. Bonito, né? Bonito. Pronto. Então, esse capítulo, o templo foi reconstruído sob Dario, né? Está reconstruído o templo e nós temos agora um novo templo. A partir do capítulo 7, próximo capítulo, a gente vai ver agora, daqui a pouco, a reconstrução de Jerusalém, das cidades e das suas muralhas. Vem aqui comigo, tem alguns versículos que é importante lembrar. Vamos lá. Versículo 1. Foi então que o rei Dario emitiu um decreto ordenando que se fizesse verificações em Babilônia, na casa dos arquivos, onde os tesouros estavam depositados. Na casa dos arquivos onde os tesouros estavam depositados, ou seja, na tesouraria, ou seja, no Ministério da Economia, das Finanças lá. Por quê? Porque o edito de Ciro, ele afetava principalmente e diretamente as finanças do reino. Então, onde é que a gente poderia encontrar esse documento do edito de Ciro? Lá na tesouraria. E foi dito e feito. Olha que interessante aqui. Versículo 2, onde é que foi encontrado? Versículo 2, e encontrou-se em Ecbátana, cidade fortificada situada na província da Média, um rolo no qual se lia o seguinte texto, o edito de Ciro. Atenção, o edito de Ciro foi encontrado em Ecbátana. Espera aí, vamos entender. Ecbátana é uma cidade que faz parte agora do Império Persa. Muito bem. Nós temos várias cidades interessantes. Vamos lembrar uma coisa, gente? Quando a gente fala Babilônia, aquela cidade da Babilônia, com o reino da Babilônia, que Nabucodonosor... Assíria, toda aquela parte da Mesopotâmia, onde nós tivemos os reis assírios, depois os babilônios dominaram tudo, o Império Babilônio, e depois, por fim, veio o rei persa, né, Ciro, o rei persa, e veio e dominou toda a Síria e Babilônia, ok? Muito bem, nós temos algumas cidades importantes. Uma cidade importante é a Babilônia, cidade da Babilônia, uma cidade importante, que é a capital de todo o Império Babilônico, né? Mas nós temos outra cidade, cidade de Susa, que é uma cidade importante para os reis persas, cidade de Ecbátana, que é uma cidade importante. Muito bem. É importante a gente lembrar o seguinte, historicamente, Ciro, o que assinou o edito, ele geralmente fazia o seguinte, ele passava o inverno na cidade da Babilônia. Ele é o grande imperador de todo o Império Persa. Mas o inverno ele passava na Babilônia, que era um pouco mais confortável, mais quentinho. A primavera, ele passava na cidade de Susa. E o verão, ele passava em Ecbátana. Então, geralmente, reis têm essas coisas. Eu tenho a minha residência de verão. Eu tenho a minha residência de inverno. E o rei Ciro tinha. A residência de inverno dele era na Babilônia. A residência de primavera era em Susa e a residência de verão em Ecbátana. Ora, o edito foi promulgado no verão de 538. O edito de Ciro foi promulgado no verão de 538. Logo, se foi no verão, onde que Ciro estava? Ciro estava em Ecbátana. Então, onde está esse edito? Em Ecbátana. Tá bom? Então foi encontrado Ecbátana. O que é Ecbátana? Ecbátana é uma cidade que fica a oeste do Irã. Hoje. É uma cidade que fica a oeste do Irã. Mais ou menos uns 400 quilômetros de Teherã. Teherã hoje é a capital do Irã, né? Teherã é a capital do Irã. Muito bem, o Irã é o Império Persa. O Irã é a antiga Pérsia, né?
a antiga Pérsia é o Irã. Então, o Irã, na verdade, aliás, Ecbátana é uma cidade que fica a 400 quilômetros de Teherã hoje. É uma cidade hoje chamada Hamadan, com H, Hamadan, uma cidade com Hamadan. Hoje é essa cidade, Ecbátana, exatamente, né? Então hoje a gente não existe mais, não existe o país Pérsia, né? Existe o quê? O Irã, né? Existe ali o Império Pérsia que foi ali, que era todo o Irã, Mesopotâmia, Babilônia, aquele lugar todo. Então hoje a cidade de Ecbátana, onde foi promulgado o Edito de Ciro, é conhecido como cidade de Hamadan, com H, tá bom? Vamos lá, versículo 3. No primeiro ano de seu reinado, Ciro deu esta ordem com relação à casa de Deus que está situada em Jerusalém. Este templo deve ser reconstruído para servir de local onde se ofereça o sacrifício. Seus fundamentos devem ser restaurados. Sua altura será de 60 côvados. Muito bem. O que significa isso? Que o segundo templo, né, esse templo reconstruído, manteve as mesmas proporções, as mesmas medidas do primeiro. Há historiadores, atenção, sempre eu trago a palavra, há historiadores que dizem que o segundo templo ele foi construído de forma mais modesta do que o primeiro. Aqui no texto está dizendo que ele foi construído segundo as mesmas medidas do primeiro templo. Já há controvérsias. Historiadores dizem que o segundo templo, por questões financeiras, por questão do povo e tal, não foi tão suntuoso quanto o primeiro, então ele foi mais modesto, tá bom? Versículo 4, uma coisa interessante aqui, ó. Terás 3 carreiras de pedra talhada e uma de madeira. A despesa será paga pela casa do rei. Isso aqui é uma jogada política muito boa, gente. Muito bem. Os persas, gente, eles financiavam os lugares de culto do povo onde eles dominavam. Isso é interessante. Isso é uma maneira muito interessante de governar. O que eles faziam? Os persas, eles dominavam a Babilônia. Então, o que eles faziam? Eles iam destruir o culto dos babilônios? Não, eles falaram, não, nós queremos estar bem com esse pessoal. E eles financiavam o culto dos babilônios. Os persas, eles dominaram o Egito. O que eles fizeram? Eles arrasaram com o culto no Egito? Não, pelo contrário. Eles financiavam o culto no Egito. Falando, ó, vamos ficar amiguinho desse povo aí, ó, financiando o culto deles. Os persas devolveram os judeus para suas terras e dominaram toda aquela terra onde tinha as suas satrapias. O que eles fazem? Vamos nos opor a este culto? Não. Vamos financiar o culto deles. Porque aí a gente acalma os seus ânimos e a gente domina melhor. Então era uma jogada política dos persas que fazia o quê? Se eu deixo o povo ter a sua fé, ter o seu Deus, ter a sua religião, pronto, eu não tenho inimigos, eu tenho pessoas dominadas ali. E os persas financiaram não somente locais de culto como o Templo de Jerusalém, eles financiaram no Egito, eles financiaram na Babilônia. Então, era uma prática dos persas de financiar os lugares de culto e dessa forma eles mantinham o povo sempre seus amigos. Os dominados, né, sempre seus amigos. Vamos lá, versículo 6, gente. 6. Agora, pois, Tatanai, governador de além rio, Setar-Buzanai e vossos colegas de Arfazaque, que estáis além do rio, afastai-vos. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, agora é Dario que dá as ordens e decide retomar a obra. Ó, seguinte, o governador aí, o Tatanai, o pessoal aí, vocês estão dando muito palpite? Afastai-vos, porque eu que estou mandando, tá bom? Agora sou eu, Dario, rei, imperador do Império Persa, eu que estou mandando. Então, cada um no seu quadrado, fica quieto. Vamos lá? Então, é uma maneira de Dario dizer, não dá muito palpite não, eu que estou mandando reconstruir o templo. Porque os governadores, né, os sátrapas,
sátrapas. Ali, eles estavam se imiscuindo demais, proibindo o pessoal de reconstruir o templo. Dario falou, deixa comigo, fica quieto, afasta, eu estou dando a ordem para recomeçar o templo, para reconstruir o templo. Versículo 11, aquilo que eu falei para você antes, eis o que ordeno, isso que eu Dario falando. Além disso, se alguém modificar no que quer que seja esse edito, arranque-se uma estaca de sua casa, levante-se e a mesma seja pregada nela onde ficará pendente. E por seu crime sua casa será transformada num montão de lixo. Na verdade, aqui a estaca está falando da prática do empalamento. O empalamento, então, como eu disse, era uma prática já feita, era uma prática já muito comum entre os assírios, mas também muito entre os persas. Pegava uma estaca, enfiava por trás, chegava até o pescoço, geralmente com a pessoa viva, e a pessoa morria, claro, morria de dor, de hemorragia, de tudo que você pensar, mas era uma morte muito terrível. Uma coisa importante lembrar que o Heródoto, ele traz nos seus escritos, o Heródoto é o grande historiador, né? Ele fala que Dario chegou a empalar 3 mil pessoas, 3 mil babilônios. Dario chegou a empalar 3 mil babilônios. Você imagina o que é isso? Então, é uma prática comum entre os assírios e também entre os persas. Muito bem. Versículo 16, isso aqui já é o templo reconstruído, eles fazem a dedicação. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas, os demais repatriados celebraram com júbilo a dedicação da casa de Deus. Dedicação é a consagração do templo. É uma consagração, gente, mas a gente não pode confundir essa consagração com uma outra grande consagração que acontecerá por Judas Macabeu. Quando a gente for ler o livro de Macabeus, nós vamos entender ali que Judas Macabeu faz uma grande dedicação, uma grande consagração do templo. Mas isso vai acontecer só mais tarde, lá no ano 165, tá? Agora, nós vemos uma dedicação do templo uma consagração do templo por conta da reconstrução. É como se fosse uma inauguração, uma reinauguração do templo. Vamos lá no versículo 21, tá quase acabando, gente. 21. Os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, comeram a sua Páscoa, bem como todos aqueles que tinham rompido com as práticas impuras do povo e da região que se haviam unidos a eles para buscar o Senhor Deus de Israel. Expliquei para você também que é o seguinte, aqueles que não foram para o exílio, que ficaram ali na terra, eles se juntaram também para comer a Páscoa com os repatriados. Aqueles que não foram para o exílio se afastaram das práticas religiosas e se misturaram com idolatrias e com paganismo. Agora que o templo estava reconstruído, eles se juntaram aos repatriados, romperam com as práticas idolátricas, romperam com o paganismo e se juntaram de novo ao seu povo para comer a Páscoa. É um momento muito bonito mesmo. Versículo 22 é o último versículo que a gente vê. Celebraram com júbilo durante 7 dias a festa dos asmos, porque o Senhor os havia consolado, fazendo com que o coração do rei da Síria se inclinasse em favor deles. Rei da Síria? Ué, quem que é esse rei da Síria? Ué, gente, o rei da Síria é também o Dario. Lembra? Nós temos o quê? Nós temos o Império Assírio, o Império Babilônico e agora o Império Persa. Muito bem, o Império Persa dominou todo o Império Assírio, dominou todo o Império Babilônico. Ou seja, se o Ciro, se o Dario é o grande imperador de tudo que a gente está vendo, ele também é o imperador da Pérsia, ele é também o rei da Pérsia, ele é também o rei da Babilônia e ele é o rei da Síria. Então está falando aqui do rei quando se trata de rei da Síria. Aqui nesse momento está se falando de quem? Está se falando do rei Dario, que é o grande rei de todo o Império Persa. Muito bem, gente. Olha que beleza. O templo está reconstruído. O povo tem de novo o seu templo. Deus devolveu para o seu povo, depois de 70 anos, o templo agora onde a sua presença se faz.
Vamos ver se esse povo continua fiel ou não. Uma coisa é certa, Deus nunca desiste do seu povo. Uma coisa é certa, Deus nunca desiste de você. Et crucem Domini fugit partis adversa. Vite deleo de tribuilda radix David. Aleluia!